Boa tarde, pessoal. Boa tarde a toda a comunidade acadêmica, em especial as nossas convidadas de hoje. Estamos dando início agora a mais um Prosa Social. Mas sem antes agradecer pelo apoio, parceria e pela postura sempre proativa de algumas empresas que nos ajudaram a fazer com que esse evento se concretizasse. Nesse sentido, nosso agradecimento a Máscara Jajalzinha, Restaurante Petrópolis, Das Melo Confeitaria, Escola e Escritório, Natalense Autoelétrica, LS Assessoria e Contábil e Alfonte Varelas Advogados, que inclusive é de onde nós estamos gravando hoje. Nosso muito obrigada a todos pela parceria com as iniciativas do projeto. Passados os agradecimentos, é com imenso prazer que apresentamos a 4ª edição do Prosa Social, iniciativa que busca trazer ao debate algumas discussões de alguns assuntos de repercussão social e jurídica. O tema do 4º Prosa Social é a repercussão dos megavazamentos de dados no Brasil. Para a explanação e discussão do tema, convidamos para discutir conosco a professora Mariana de Siqueira e a doutora Emily Saraiva. A professora Mariana Siqueira é professora doutora adjunta da UFRN e coordenadora do GED, Grupo de Estudo de Direito Público da Internet e Inovações. Já a doutora Emily é advogada, pesquisadora na Escola de Governo do Rio Grande do Norte, com foco da pesquisa em proteção de dados pessoais, e é membro da Comissão Temática de Administração Pública Digital do Instituto de Direito Administrativo Seabra Fagundes. E é com imenso prazer que vamos recebê-las aqui hoje. Olá, professora Mariana. Olá, professora Emily. Vocês me ouvem? Muito obrigada, mais uma vez, por aceitarem o convite. Nós estamos muito felizes com a presença e o aceite de vocês. Esperamos que nós tenhamos uma discussão muito proveitosa hoje. Queria agradecer pelo convite, fico super feliz de estar aqui. No momento da minha fala, faço os agradecimentos mais estendidos, mas já digo que estou muito contente de estar aqui no evento do Capitólio, dividindo esse espaço com Emily. Eu também gostaria de agradecer o convite. Estou muito alegre de estar aqui na tarde de hoje com a professora Mariana, né? E também vou fazer as considerações na minha fala. Nada, obrigada a vocês. Nós vamos iniciar com a fala da professora Emily, certo? E em seguida a fala da professora Mariana. Fiquem à vontade para conversar e fazer trocas e comentários durante toda a apresentação, para enriquecê-la cada vez mais. Professora Emily, nós já vamos disponibilizar os seus slides em tela. Então, vou começar aqui agradecendo, né, de que é uma honra poder participar desse projeto tão relevante para a comunidade jurídica, como o Capitólio. Agradeço imensamente o convite, o mimo que recebi, foi feito com muito carinho, adorei, muito obrigada. Agradeço a todos os envolvidos da Prosa Social e a presença de todos. Além disso, né, gostaria de agradecer, dizer que é uma alegria estar com a professora Mariana, dividindo esse espaço nesse evento. Foi minha professora no mestrado, na especialização, né, uma professora que eu tenho muito apreço e vejo como referência na docência. Então, é uma satisfação para mim estar na tarde de hoje, nesse evento. Vamos lá, então, começar sobre a temática, né? É um tema bastante atual, bastante debatido, que diz respeito sobre esse vazamento de dados pessoais à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para que possamos adentrar na situação desses vazamentos de dados pessoais e dos casos recentes que vão ser trazidos posteriormente à minha fala pela professora Mariana, eu vou dar início aqui, mencionar a questão do... Licença. Pois não? Era só o seu áudio, doutora Emily, que tinha cortado, mas já está voltando, certo? Acredito que falar um pouquinho mais perto do microfone. Tá bem. Pronto. Tá melhor agora? Tá sim, tá ótimo, obrigada. Vou falar mais alto. Então, é interessante que nós
que eu possa trazer aqui algum contexto em relação à proteção de dados, conceito, historicidade, alguns fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados e também como se dá a questão da proteção de dados em âmbito público, âmbito privado. Então, o que é, né, proteção de dados? Pode deixar no slide de proteção de dados, por favor. Então, esse termo, proteção de dados, ele é bastante complexo para ser conceituado, haja vista que a proteção decorre de uma forte construção histórica, né? Seja em âmbito nacional, seja em âmbito internacional. Então, proteção de dados, hoje, ele consiste na possibilidade do cidadão determinar de forma autônoma a utilização dos seus dados pessoais. E esse conceito atual abrange a autodeterminação informacional, que é nesse sentido, de dar ao titular a proteção de dados o poder de decidir, de controle ele mesmo sobre a entrega e uso dos seus dados pessoais. Então, hoje, a proteção de dados pessoais, ela é vista como um novo direito da personalidade, né? Ou seja, os dados pessoais, eles não estão relacionados apenas com a privacidade, eles transitam em várias espécies do direito da personalidade. Então, aquela ideia que remontava a um forte individualismo, a ideia de estar só da privacidade, ela é deixada de lado, e aí passa-se a ter esse conceito de privacidade de forma mais ampla, no qual abrange vários direitos de proteção das pessoais, poderia ser a intimidade, a autodeterminação informacional, propriedade, enfim, vários direitos da personalidade. Então, pode passar o slide, por gentileza. Como surgiu, então, essa tutela de dados pessoais? Em âmbito internacional, podemos mencionar aqui que essa busca da proteção de dados começou a ser estudada, né, debatida no âmbito público a partir da década de 60, 70, no qual se buscou a centralização de dados pessoais. E aí, nessa época, os dados, né, eram vistos de forma mais na parte física, tratados numa parte física, não em redes como é hoje, que começou a ser a partir da década de 80. Então, nesse cenário de centralização de dados pessoais, surgiram dois casos bem relevantes a ser mencionados. O caso National Data Center, né, de 1965, nos Estados Unidos. Nós tínhamos aqui essa visão de um governo mais funcional, mais centralizador, de controlar, de organizar esses dados. Se buscava essa centralização desses dados pessoais. E aí, eles queriam não apenas ter essa questão dos dados, data de nascimento, cidadania, mas também a relação de dados criminais, previdenciários. Então, isso não foi aceito, né? A população reagiu a isso, tendo em vista esse grande poder que o governo tinha de ter essa questão pessoal, dos dados pessoais dos americanos. Daí não saiu do papel esse projeto, e de forma similar a esse projeto também francês, né, de 1970, ele trouxe também essa ideia de ter essa centralização de dados pessoais, e aí o indivíduo passaria a ser identificado por um número, mas também não houve êxito. Então, esses dois projetos, né, não obtiveram êxito, mas começaram a ser, assim, estudados a forma de proteger esses dados pessoais. Então, diante desse cenário, desses dois projetos de insucesso, mas buscou-se, assim, trazer maior regulamentação de proteção de dados em diversos países. E aí nós podemos mencionar a questão das gerações de lei de proteção de dados pessoais na Europa, né? A primeira geração, por exemplo, pode passar o slide, trata desse governo de buscar, né, ter essa organização, esse controle dos dados pessoais, e aí nós podemos mencionar a primeira lei de proteção de dados pessoais, que foi da década de 70, né, a lei de Land-Hess, e foi a primeira lei estadual, depois teve a lei federal de 1977, outras leis também foram surgindo nesse período, na primeira geração, mas foram elas que foram as primeiras, as duas alemãs. E aí, diante desse contexto, tinha-se uma funcionalidade maior, esse controle governamental, controle dos dados.
E aí se deixa de lado um pouco essa visão do indivíduo, né? A segunda geração de dados pessoais, ela já surge no sentido de focar mais no indivíduo, de trazer maior consentimento, a possibilidade da anuência do titular de direitos. A terceira onda, no qual se marca a questão da decisão do Tribunal Constitucional Alemão, de 1983, em que ele traz esse consentimento de uma forma mais radicalizada, em que o indivíduo ele passa a participar mais dessa anuência, desse consentimento. Tem-se aqui a autodeterminação informacional, que foi mencionada nessa decisão e serve de parâmetro, inclusive aqui para decisões do STF, elas já foi mencionada. Então, a última geração, por fim, ela tentou trazer os problemas apresentados nas gerações anteriores, né? E aí visava-se ainda fortalecimento dos indivíduos, algumas normas, outras normas já traziam essa mitigação dessa tutela dos indivíduos, achando que assim estava protegendo mais esses titulares de direitos. Um exemplo disso é a Diretiva Europeia de 95, né, que passou a restringir processamento de dados sensíveis, e, enfim, leis setoriais, né, ela é marcada também por leis setoriais sobre o assunto. E é nesse contexto que a GDPR, que entrou em vigor em 2018, ela faz essa união, ela tenta buscar essa questão desse cenário de fragmentação de vários estados europeus, cada um com sua legislação, e aí ela diz, não, vamos aqui trazer uma legislação só, no qual essa aplicabilidade tem aplicação direta, obrigatória, para todos os países membros da União Europeia. E aí que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se inspira na GDPR, e aí que é nessa inspiração que nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é hoje e foi criada, certo? Pode passar o slide, por favor. Quanto à tutela de dados pessoais no âmbito brasileiro, nós podemos mencionar, como eu já falei, esse desenvolvimento da personalidade, foi um dos estudos iniciais, e aí também passou-se a analisar alguns dispositivos constitucionais e legislação infraconstitucional. E aí, nos dispositivos constitucionais, nós podemos mencionar a informação, a vida privada, a intimidade, a inviolabilidade da interceptação de comunicações telefônicas, telegráficas, de dados, enfim, a própria ação do habeas data e outras legislações aí que tem no slide, foram fruto dessa nova visão de proteção de dados, que por mais que não existisse ainda a Lei Geral de Proteção de Dados específica sobre o assunto, já tinha esses dispositivos que, em situações, eram utilizados já para a proteção de dados pessoais. E é importante mencionar, acerca disso, a PEC de 2017, 2019, né, que traz essa busca, né, essa possibilidade de proteção de dados pessoais como direito fundamental, buscando alterar o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. E não é importante dizer acerca das ADIs que foram julgadas, né, pelo STF, e sobre a inconstitucionalidade da medida provisória 954 de 2020, que ela também chancelou a autonomia do direito fundamental à proteção de dados. Então, essa normativa já é reconhecida, por exemplo, na GDPR. A proteção de dados é um direito fundamental. Pode passar. Então, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho de alguns fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, certo? A Lei 13.709, de 2018, que foi sancionada em agosto de 2018 e está vigente desde setembro de 2020, certo? Apesar de ter ainda a parte das sanções administrativas que estão suspensas, né? E aí, tendo em vista essa necessidade da estruturação da Autoridade Nacional de Dados, mas acredito que a professora vai falar um pouco mais sobre isso, depois de mim, e aí temos também essa questão da tutela da lei, né? Ela tutela pessoas físicas, pessoas naturais, na busca desse desenvolvimento da personalidade. Foi inspirada na GDPR, como eu já mencionei, tem fundamentos próprios,
né? A exemplo diz no artigo 2º, tem todos os fundamentos, a autodeterminação informacional é um fundamento, essa lei busca trazer mais segurança jurídica, né? Regulamentar a questão do tratamento de dados pessoais em âmbito público, privado, ela tem princípios próprios, uma finalidade, adequação, necessidade, todos lá dispostos no artigo 6º. Nós temos também a questão dela ser interdisciplinar, né? Ela trata assuntos não apenas de direito civil, empresarial, constitucional, mas em relação à tecnologia da informação, à economia. Então, ela tem essa natureza interdisciplinar. Pode passar, por favor. Então, o que seriam dados pessoais, né? Esses dados pessoais que também estão expressos na lei, no artigo 5º, né, elas trazem o conceito desses dados. Esses dados pessoais não são somente nome, identidade, CPF, data de nascimento. Dados pessoais são tudo aquilo que identifica ou possa identificar uma pessoa. Então, o dado isolado, ele pode não identificar, mas se junto com outro dado, é possível, sim, haver uma identificação, né? Vários pedaços de dados podem identificar um sujeito, né? E aí é o que Bruno Bione chama de efeito mosaico. Então, por exemplo, uma placa de um veículo é um dado pessoal identificável, que a pessoa poderá ser identificada no momento em que houver uma investigação, cruzamento de informações, tudo isso, a pessoa de identificado pode se tornar identificável. E dados sensíveis, né, ele traz o conceito na lei, né, como eu mencionei, seriam aqueles de origem racial, étnica, convicção religiosa, enfim, são dados que apresentam vulnerabilidade, ou seja, apresentam possibilidade de situações mais discriminatórias. Por gentileza. E aí, nós temos essa frase, né? Dados são o novo petróleo. Né? Muitas pessoas, doutrinadores, juristas, eles mencionam, falam dessa frase, né? Que seria o novo petróleo. Quem não ouviu essa frase? Então, assim, ela foi criada e defendida por Cliff Hubb. Ele foi um matemático, empresário britânico, né, da ciência de dados pessoais, e aí ele apontou que a maior riqueza não está na massa de dados em si, mas na questão da inteligência capaz de organizar esses dados. E aí, a partir dessa organização, se traz descobertas que possibilitam transformar a realidade de uma empresa. Por exemplo, então, os dados seriam hoje o principal ativo da empresa, né? Então, dado, é importante ressaltar que ele é um bem jurídico imaterial, intangível, diferente, por exemplo, do petróleo, que seria material, mas pode se comparar no sentido do dado ser, por exemplo, questão de fonte, de insumo para o desenvolvimento de várias atividades econômicas hoje em dia, né? Nós sabemos que, em relação a essa compra de dados pessoais, é um fato já registrado, já tem várias situações de investigação, punição, inclusive nos Estados Unidos. Então, a realidade que essa frase, os dados são o novo petróleo, tenta mostrar. Pode passar, por gentileza. Então, o que consiste o tratamento de dados pessoais, né? A legislação, o artigo 5º, inciso 10º, ele traz o conceito, e aí, tratamento de dados seria qualquer forma de utilização de dados, seja pessoais, sensíveis, se enquadra no termo técnico tratamento, então, coleta, produção, arquivamento, enfim, tudo que se for utilizado para os dados pessoais é uma forma de tratamento. Pode passar, por gentileza. Quem precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que a tutela é para a pessoa física, mas quem tem que se adequar são pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que realize tratamento de dados pessoais, inclusive, né, a legislação, a Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 1º, parágrafo único, ele disciplina quais seriam essas pessoas jurídicas de direito público. E também, em relação à pessoa natural, que seja aquela pessoa física que trata dados
com finalidade econômica. Então, se houver finalidade econômica, a pessoa física ela tem que se adequar, sim, à Lei Geral de Proteção de Dados. Exemplo disso, por exemplo, pode ser médico, veterinário, enfim, que em algum momento eles precisem tratar dados pessoais, então eles têm que se adequar, sim, à lei. E a questão, pode passar o slide, sobre a diferença da proteção de dados para o setor privado e o setor público. Eu trouxe aqui 2 exemplos que eu acredito ser necessário para o tema de hoje, de vazamento de dados. Um seria o consentimento do titular, né, que tanto no âmbito privado como no público, eles têm uma diferenciação. O consentimento, ele é a manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para determinada finalidade. E aí, consentimento seria uma forma, uma hipótese de tratamento. E o consentimento, ele serve como instrumento para a efetivação da autodeterminação informacional, que é um fundamento da lei, né? O consentimento é um instrumento para a autodeterminação informacional. Então, esse consentimento, ele está presente, necessário não só no âmbito privado, mas também questionado no poder público, porque, por exemplo, em questões de políticas públicas, não é necessário esse consentimento, essa anuência, né, daquele titular de dados pessoais. No que diz respeito à responsabilidade de aplicação das penalidades, nós podemos mencionar também que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem penalidades, essas sanções, e aí ela vem, por exemplo, trazer penalidades para as empresas que deixem vazar dados pessoais em relação à multa, advertência, bloqueio. Então, são até a eliminação dos dados, são várias as sanções que podem submeter a empresa nesse caso. E no âmbito público, né, nós podemos mencionar que, por exemplo, os órgãos públicos eles não estariam sujeitos a sanções de multas, mas as outras, como advertência, publicização da infração, bloqueio de dados, enfim, tudo isso eles vão ter que, sim, se adequar, né? Isso, nos termos do artigo 52, parágrafo 3º, traz essa exceção em relação às sanções de multa não ser necessária no órgão público. Então, foram essas questões que eu pretendia levantar na tarde de hoje, né, e assim eu passo, né, em relação a vazamento de dados pessoais, que a professora Mariana vai trazer casos recentes, e eu termino minha fala, minha explanação aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Emily. Foi muito enriquecedor entender como se deu toda essa evolução até se chegar à lei de proteção de dados, entender as questões da primeira geração, segunda geração, e também a questão do efeito mosaico, né? Porque às vezes a gente está diante de uma rede social, precisa fazer um cadastro em algum aplicativo, alguma coisa, e coloca um dado que a gente acha que não vai ter muita repercussão, uma consequência muito grande, mas aliado um dado a outro dado no efeito mosaico, como a senhora bem explicou, tem sim uma possível violação, uma possível informação a mais para quem está recebendo aquilo ali. Então, é muito interessante entender e até tomar certo cuidado, né, a partir disso. Muito obrigada novamente, professora Mariana. Fique à vontade para iniciar sua fala. Se tiver algum comentário também, o espaço é seu. Ótimo. Bem, boa tarde, né? Esse é o horário dessa gravação. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui nesse evento do Capitólio, que é esse grupo que já organiza várias atividades que são muito conhecidas pela qualidade que possuem, e são conhecidas não só aqui na cidade, mas no estado, eu diria até que nacionalmente vocês fazem eventos bem grandiosos, né, que repercutem para o pessoal do mundo jurídico. Então, fico muito feliz de estar aqui em mais um evento do Capitólio, dividindo esse espaço com Emily, que foi minha aluna na especialização e no mestrado. Então, para mim, pelo menos, é sempre muito bonito poder reencontrar os ex-alunos, as ex-alunas, em momentos como esse, observar a evolução mesmo profissional, né? E enquanto pesquisadora, a Emily, que já se revelava ali uma excelente pesquisadora, agora, aqui na sua fala, me encantou.
E acho que esse momento também é muito especial por abordar um tema absolutamente oportuno, né? Nós estamos agora em um contexto específico que faz desse tema da proteção de dados pessoais um tema que se ressalta. As pessoas têm discutido isso com uma certa frequência, óbvio, né? Num recorte de espaço também muito preciso, não é em qualquer lugar. Eu costumo brincar e dizer, as pessoas lá nas paradas de ônibus, né, no centro da cidade, não estão debatendo proteção de dados pessoais, então tem sido uma coisa assim muito específica, num nicho muito específico, e aí eu ressalto que esse evento se destaca para mim, pessoalmente, por esses fatores todos, né, por ser do Capitólio, por ter a presença de Emily, e por abordar um tema que eu entendo tão oportuno e pertinente. Quer mencionar alguma coisa? Tá aí. Posso continuar? Posso? Continuo? Enfim, então, o título que foi dado para esse momento específico é a repercussão dos mega vazamentos de dados no Brasil, né? Eu recebi esse título como sendo o título do evento e, a partir daí, fiquei divagando sobre o que falaria aqui para vocês. Pode passar o slide. Quando eu mencionei aqui no início da minha fala, né, por que eu achava tão bacana estar aqui falando sobre proteção de dados pessoais, eu ressaltei que esse contexto de agora é um contexto muito oportuno, né, que faz do debate sobre LGPD um debate que se destaca, que se ressalta e que tem acontecido em espaços bem específicos, essa é uma verdade, né, que tem acontecido com uma certa frequência, né. Então, falar da LGPD e da proteção de dados pessoais nesse contexto é relevante, porque nós temos uma LGPD finalmente vigente, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, finalmente existente, e estamos, infelizmente, com essa realidade, ou seja, uma LGPD que veio para produzir os seus efeitos, uma autoridade que está se estruturando para atuar e que observam diante de si episódios que repercutem muito e que envolvem vazamentos de dados, né? Então, por isso que eu entendo que debater esse tema agora é algo especial. Por que eu falo de uma LGPD finalmente vigente? Porque esse processo de efetiva vigência viveu o que a gente chama aqui no Nordeste de puxa-encolhe, um processo de puxa-encolhe. O que é que eu quero dizer com isso? A LGPD passou por um processo razoavelmente longo de debate lá no Congresso Nacional. Não foi a lei brasileira que demorou mais tempo lá, não, sendo debatida, mas envolveu anos de debate. Muitos debates, realmente. Uma vez que ela foi publicada, ela chegou ao mundo se apresentando como uma lei de proteção de dados pessoais, né, se apresentando ali especificamente ao Brasil, como uma lei de proteção de dados pessoais, e que externava uma vacatio legis, né? Ela chegava se apresentando, mas dizia, eu vou começar a valer mesmo de forma efetiva daqui a um tempo. E esse valer mesmo parecia que não chegava, porque quando ia se aproximando da data, resolviam discutir isso novamente e, de certa forma, postergar, né, a efetiva vigência. Então, depois de idas e vindas, ano passado, em plena pandemia, a pandemia foi até uma das justificativas para postergar um bocadinho mais essa efetiva vigência, a LGPD começou o seu processo de produção de efeitos, né, isso foi lá por setembro do ano passado. Ela está efetivamente vigente numa parte do seu texto, mas as suas sanções, ou seja, as punições que poderão ser aplicadas aos que desrespeitam o seu texto, só vão começar a valer mesmo no segundo semestre desse ano, isso, se não houver uma nova discussão postergando esse prazo. De toda forma, ela está vigente em grande parte do seu texto, na parte essencial, na parte mais ontológica, né, na parte geral. Além disso, nós temos agora uma Agência Nacional de Proteção de Dados, uma autoridade, me perdoem, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados existente. Essa figura, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é absolutamente importante dentro da implementação da LGPD, pelo menos é como eu interpreto, porque é o braço da administração que vai fiscalizar o respeito ou desrespeito à LGPD, que vai regulamentar conteúdos específicos da LGPD. Então, ter essa autoridade organizada, com a nomeação de pessoas ali para trabalharem no funcionamento dessa autoridade, é algo absolutamente importante. Então, uma vez que temos efetiva vigência de um pedaço da LGPD e a autoridade já funcionando, discutir proteção de dados se faz algo muito especial. E, infelizmente, essa característica se ressalta no contexto de agora, porque nós estamos diante de episódios de mega vazamento de dados. E aí eu vou pedir para que passem o slide.
Que episódios são esses, né? Aí eu coloco um print de tela de um vazamento de dados que chamou muita atenção na mídia, envolveu, né, CPFs, nomes, enfim, idades de 223 milhões de brasileiros. Né? Essa quantidade aí de pessoas afetadas com esses vazamentos aí de dados é maior do que a população brasileira. Isso porque pessoas mortas, já falecidas, tiveram também os seus dados vazados. Pode passar. No slide seguinte, uma outra notícia reportando um vazamento de dados, dessa vez são dados ligados à telefonia celular. E a notícia já menciona, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai investigar esses vazamentos de informações de brasileiros. Por que eu compreendo que discutir esse tema hoje se faz diferente, se faz mais especial, não só pela LGPD vigente, efetivamente, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também por conta desses episódios de vazamento. Porque uma vez que esses vazamentos foram noticiados, esse tema começou a repercutir na sociedade. As pessoas começaram a discutir, peraí, por que isso é uma coisa peculiar? Em que medida isso me afeta? Não à toa vocês aqui estão fazendo um evento justamente para discutir, não é, essa temática específica. Podem passar. E aí, o tema da mesa, que foi escolhido, né, por vocês da organização, envolve repercussão do mega vazamento de dados. Quando eu me deparei diante desse tema, eu fiquei pensando, repercussão. Repercussão é desdobramento, consequência. Então, certamente, eles estão querendo compreender o que acontece a partir de agora, né? Uma vez que esses vazamentos se tornaram notícia, que a gente teve acesso a essa realidade, que temos diante de nós não só a LGPD vigente, mas a autoridade. Eu acho que a primeira consequência, quase que imediata, foi a da produção de memes na internet. Eu coloco aí como uma brincadeirinha os memes, mas é uma brincadeira séria. Por que os memes têm algo de positivo? Pelo menos é como eu enxergo, né? Nesse contexto específico. Porque eles despertam pessoas que não estudam proteção de dados pessoais para refletir sobre esse tema. Uma vez que eles viralizam e circulam de forma assim muito intensa nas mais variadas redes sociais, quem estava ali meio que sem prestar atenção no tema da proteção de dados começa a chamar, né, a ter a sua atenção chamada. Então, peraí, por que estão brincando com isso? O que é que significa esse vazamento? De que forma isso me prejudica? Óbvio que eu estou tentando ver um lado positivo, né, e de função social em algo que é construído eminentemente para fins de humor, de brincadeira. Mas essa é a minha forma também de ver o mundo. Eu fico ali sempre tentando ver o lado positivo. Pode passar. Como nem só de memes, né, viveu a sociedade e a internet, uma vez que esses vazamentos foram noticiados, nós conseguimos observar também a articulação das autoridades públicas envolvidas nesse tema de proteção de dados para tentar entender o que aconteceu. Como é que pode, de repente, tantos dados assim, de tantos brasileiros, inclusive de brasileiros já falecidos, terem vazado? Né? E aí nós vimos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados se articulando para tentar entender de onde vieram esses dados, como esses vazamentos aconteceram, né? Pedindo manifestações de pessoas supostamente, de pessoas jurídicas supostamente envolvidas nesses vazamentos. O mesmo a gente pode dizer do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, e além disso, além das autoridades públicas competentes tentando compreender o que aconteceu para quem sabe agir, no sentido de repente, até buscar uma punição, nós tivemos também muitos debates da comunidade que já estuda a proteção de dados, que já trabalha com proteção de dados, no sentido de tentar entender como seria agora esse posicionamento do Estado brasileiro no que diz respeito à apuração dessa situação. Então, uma vez que esses vazamentos foram noticiados, nós tivemos muitos eventos, lives, debates sobre LGPD, diante dessa realidade. Era como e agora? E agora, né? Aquilo que a gente vinha discutindo por tanto tempo, a vigência que a gente tanto reclamava, que veio ao mundo efetivamente em setembro do ano passado, e agora? Como é que isso tudo vai se comportar diante dessa situação, né? Era um momento realmente muito delicado para quem era entusiasta ali da proteção de dados pessoais no nosso país. Porque se a resposta dada pelo Estado fosse fraca, talvez enfraquecesse também o potencial da LGPD nesse momento ali, naquele momento e nesse de agora, já que a gente ainda não tem uma resposta efetiva, né, ao redor desses vazamentos de dados. Pode passar. E aí eu entendo nessa conjuntura como uma repercussão, né, da LGPD, como uma repercussão dessa conjuntura do vazamento, que debater a LGPD e conhecer o seu texto é fundamental.
né? A gente tem essa LGPD vigente, tivemos os nossos dados aí vazados, aparentando talvez uma fragilidade dessa legislação, né? Eu ouvi muita gente dizendo assim, e agora? Como é que pode essa LGPD aí, diante de uma situação como essa, será que ela fica sendo uma cantiga bonita, um negócio de faz de conta? Então, vamos conhecer o que ela diz, tentar entender o texto dela, para observar realmente até onde ela pode chegar nessa proteção de algo tão importante para nós, que são os nossos dados pessoais. Podem passar, gente. E aí, falar sobre a LGPD é importante, por tudo que eu expliquei aqui, mas especialmente quando a gente considera que ela impõe para a sociedade brasileira uma verdadeira mudança cultural. É muita mudança, minha gente. Eu não sei se vocês que nos acompanham aqui já fizeram a leitura da LGPD, se vocês já viram vídeos na internet, palestras, mas o sentimento que a gente tem, uma vez que a gente se depara com o conteúdo dela é: como? Quando fizeram essa LGPD, estavam pensando em quem? Em quem como destinatário no sentido de eu preciso respeitar a LGPD e em quem como destinatário no sentido de proteção dos seus direitos, sabe? Por que a gente tem dificuldade de fazer com que ela se capilarize e chegue, por exemplo, às cidadezinhas miúdas do interior do Nordeste, com que a pessoa que tem um empreendimento de pequeno porte saiba o que é LGPD? Você, ao viver uma relação de consumo, quando pedem o seu CPF, que é quase sempre, né? Porque sempre tem um banco cadastral ali. Qual é o seu endereço? Qual é o seu CPF? Se você perguntar para aquela pessoa que pede os seus dados, por que você está pedindo? Você já ouviu falar da LGPD? Provavelmente, aquele sujeito que lhe atende ali, né, que tem aquela relação direta com o cliente, com o consumidor, vai ficar, é o quê? Que danada que você está me dizendo, né? Então, essa legislação envolve uma verdadeira mudança cultural. Podem passar. E o que é que eu quero dizer, né, com mudança cultural? Vocês já devem ter até visto a frase, vamos promover uma cultura de proteção de dados, né? Por que é que falam disso como cultura? Porque essa seria uma construção artificial, não é uma construção inata. A gente já não nasce protegendo os nossos dados pessoais. É necessário toda uma articulação artificial, e artificial não é no sentido de ser uma coisa ruim, né? A ideia é dizer uma articulação que vai ser construída por atores diversos, uma perspectiva multidirecional, para que a partir de agora a gente comece realmente a agir de forma mais racional, direta e organizada ao redor desse tema, que é o tema da proteção de dados pessoais. Podem passar. E aí vamos tentar entender, né, quão, assim, complexa é essa mudança de cultura que a LGPD impõe, né? Tipo, vamos tentar observar. Nessa imagem aí eu coloquei prédios representando grandes empresas que têm um porte maior. Coloquei imagens de comércios de menor porte para dizer, a LGPD, tal qual foi exposto aqui por Emily, se aplica a qualquer pessoa que trate dados pessoais, seja essa pessoa jurídica de grande porte ou de pequeno porte. E aí vocês podem fazer um exercício de começar a imaginar os empreendimentos de pequeno porte que vocês frequentam como consumidores, né, como usuários daquelas atividades, daqueles serviços. Será que eles estão preparados, né, para se adequar a essa LGPD? Vejam só, é uma lei que vem para se voltar para empreendimentos imensos, multinacionais e para empreendimentos de pequeno porte. No nosso país faz bastante diferença. Né? Talvez a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, projete normativas que façam esse trato isonômico, mas por enquanto o que a gente tem é a LGPD. Além disso, essa normativa vem para arquivos físicos, sim, a gente nunca lembra, né, dos arquivos físicos, e para os arquivos virtuais. Isso também já mostra uma diferença de trato considerável. E não vem só para o empreendedorismo privado. Coloquei aí um mapa do Brasil numa alusão ao poder público. Então, ela intenciona realmente abranger situações muito diversas, públicas, privadas, de grande e pequeno porte, virtuais e não virtuais, que envolvem proteção de dados pessoais. É bastante gente, é bastante coisa, por isso que essa mudança de cultura é tão substancial. Podem passar. E é importante que se diga que é uma mudança de cultura que envolve sujeitos e procedimentos diversos e que impõe para esses sujeitos e para esses procedimentos muitas práticas. Às vezes, no imaginário coletivo, paira o entendimento de que a LGPD só quer que você faça um bom termo de consentimento. Ela quer isso também, que você faça o termo de consentimento claro, inequívoco, didático, que seja maravilhoso e passível de ser compreendido por um número imenso de sujeitos. Mas não é só isso. A LGPD envolve toda uma mudança procedimental interna em cada uma dessas pessoas jurídicas que são afetadas por seu texto.
ela envolve toda uma necessidade de compliance interno, de adequação dessas pessoas jurídicas ao texto da LGPD. Então, internamente, em cada um desses sujeitos afetados pelo texto da LGPD, deve haver toda uma articulação para fins de adequação. Podem passar. E vejam, vou retomar o cidadão, né, nas suas relações com os mais variados sujeitos, sejam públicos ou privados. Para que a LGPD atinja sua máxima potência, pelo menos é assim que eu enxergo, não basta fazer o bom termo de consentimento, ter a realização desses compliances de forma positiva na seara pública e privada, é preciso ir além, é preciso educar os mais variados sujeitos para a cidadania digital. As pessoas que são as titulares dos dados pessoais, né, que são protegidas por essa normativa, que é a LGPD, elas precisam compreender o que são esses dados. Por que às vezes é arriscado você chegar no comércio e dar seu CPF se você nem sabe como aquilo é guardado, o que vai ser feito com o seu CPF, né? Por que é grave ter o vazamento dos dados pessoais? Então, vejam como é complexo e multidirecional, né, essa atuação ao redor da efetiva, do efetivo respeito ao texto da LGPD. Podem passar, gente. Então, é uma atuação ampla, multidirecional, articulada, que envolve, sim, o Estado precisa ter uma postura bem ativa nesse sentido, mas que envolve a sociedade e o empreendedorismo privado. É bastante gente, são muitos procedimentos, né, são muitos objetivos distintos, me perdoem, distintos, e justamente por isso disse que é necessário construir uma verdadeira revolução cultural no sentido de prestarmos atenção na proteção de dados como algo importante, e não só de prestarmos atenção, mas de agirmos em conformidade com essa proteção de dados. Podem passar. E aí, né, muitas vezes, quando a gente fala, assim, dessa mudança cultural, há quem diga, professora, então isso é tão substancial e impactante, assim, tão disruptivo, para usar uma palavra do digital, porque a LGPD é uma grande novidade. Ela está falando pela primeira vez sobre proteção de dados pessoais no nosso país. Passem o slide, por favor. A resposta seria sim, não, né? Sim, não. Aquela coisa do professor de direito. Depende, né? Depende da perspectiva. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem no Brasil e no mundo, como Emily expôs, há um bom tempo já, normativas voltadas para a proteção de dados. No nosso caso, eu poderia dar um exemplo, que é o habeas data, que é bem antiguinho, e que envolve, né, proteção de dados de alguma forma, assim. Agora, óbvio, habeas data, Código do Consumidor, Código Civil, essas outras normativas anteriores, quando elas foram elaboradas numa outra realidade. Numa realidade que não tinha seres humanos, quase que com as suas mãos pregadinhas ali para sempre no smartphone, sabe? Numa realidade que não era tão digital como a de hoje. As pessoas naquele tempo, pensem, década de 80, década de 90, não estavam a todo tempo nas redes sociais, com smartphones, a todo tempo clicando, li e aceito, sem ter lido nada e aceitando tudo, né? Então, a LGPD, ela é estruturada num contexto absolutamente diferente. Então, ela foi a primeira a falar sobre proteção de dados no mundo? Não, nem no mundo, tampouco no Brasil. Mas ela tem um impacto muito considerável porque ela fala sobre esse tema já considerando essa perspectiva virtual, já considerando essa realidade que a gente vive, que tem fake news, que tem venda de dados, que considera dados como petróleo, que tem uma série de golpes que são praticados a partir do acesso aos dados dos outros. Então, ela é muito diferente e direciona mudanças comportamentais públicas e privadas muito substanciais, porque ela já vem a partir dessa realidade e considerando inspirações estrangeiras, como foi bem exposto aqui por Emily. Podem passar. E aí, nessa conjuntura aqui externada, né, esses vazamentos de dados, os que eu exemplifiquei e tantos outros que aconteceram, que eu poderia mencionar vários outros aqui, trazem muitas questões importantes, né, para que a gente reflita. Passem, por favor, gente. Acho que uma das primeiras questões como repercussão é você, que está no setor público ou privado e que recebe a incidência da LGPD, tem que correr para se adequar ao texto da LGPD. Quando ela foi publicada, lá em 2018, ela tinha uma vacatio legis justamente porque já se sabia da mudança cultural que ela representava. E a ideia era, vocês vão ficar esses 2 anos se adaptando ao meu texto,
fazendo todas as práticas para que, quando eu comece a vigiar efetivamente, eu já possa aferir os comportamentos de vocês com tranquilidade. E não foi bem isso que aconteceu, né? Sabe aquele negócio de deixar para a última hora, de deixar para o último dia do prazo, foi um pouco isso. Então, já passou da hora de se adequar ao texto da LGPD. Para o empreendedorismo privado e para o próprio setor público também, cada um tem uma forma, né, de se adequar a essa normativa, é importante buscar uma equipe interdisciplinar, isso aqui tem que ser dito, interdisciplinar, que seja capaz de estudar aquelas pessoas jurídicas. De estudar em que sentido? Fazendo o inventário dos dados, quais são os dados que transitam ali, quais são os tipos de dados que transitam, quais são os procedimentos, quem tem acesso ao quê, qual é o sistema de segurança, se é que existe um, né? É importante que essas pessoas jurídicas, públicas e privadas, escolham os seus profissionais que vão trabalhar com os dados internamente, controlador, operador, encarregado. Além disso, tem que ser construído esse compliance interno, esse programa interno de adequação. E ele, tudo bem, é feito num primeiro momento, como a gente costuma dizer no linguajar popular, quase que num tiro só, né? Você vai ter a equipe interdisciplinar que vai estudar e vai elaborar o programa de compliance, mas ele deve ser adaptado de forma frequente. Então, tem aquele primeiro programa que é feito, mas você vai adequando conforme o funcionamento dessa pessoa jurídica a partir do compliance feito. E você precisa capacitar toda a equipe dessa pessoa jurídica. Então, não é só você dizer quem vai ser controlador, operador, encarregado. As pessoas todas que trabalham ali têm que compreender o que é a LGPD. Aquela pessoa que trabalha ali, que tipo de dado pessoal ela administra, se é que ela administra algum, quais são os níveis de segurança que ela tem que respeitar na sua profissão. Porque, por exemplo, hoje, gente, eu não sei como é nos lugares de trabalho de vocês, mas não vou dizer que isso é hoje, não. Vou dizer que era antigamente, nos lugares de trabalho, era muito comum ter, por exemplo, a partilha de computadores. Várias pessoas diferentes acessando computadores comuns, tendo acesso aos arquivos de forma comum. Às vezes, uma pessoa emprestando um token para outra, né? Então, assim, são muitas mudanças realmente procedimentais e é um revisitar de níveis de acesso às informações naqueles espaços. E para que as pessoas entendam suas responsabilidades com relação aos dados dos outros, elas precisam ser capacitadas. E vejam como é complexo você pegar uma pessoa jurídica que tem muitos funcionários com funções diversas, né? Pensem aí os lugares de trabalho de vocês, da pessoa que está na porta do prédio, para quem está lá em cima, no topo da hierarquia, o ideal é que todo mundo saiba o que é LGPD na medida das suas responsabilidades e atribuições, né? Então, é bem complexo esse tipo de procedimento. Então, você precisa capacitar essa equipe. E eu grifei focar na cibersegurança de propósito. Ora, se nós estamos aqui nesse evento falando a partir da motivação do vazamento de dados, não é? É preciso entender como esses dados vazaram, quem foi responsável por isso, e você que trata dados, que tem essa pessoa jurídica e que não passou por um processo de acidente de vazamento de dados similar, cuide de focar na sua cibersegurança. É muito importante que você estabeleça realmente procedimentos de segurança, que você contrate um profissional específico de cibersegurança para que ele faça esse estudo e essa investigação da sua rede, enfim, de quão protegido é ou não o seu sistema, porque vazamentos de dados não são desejáveis. É muito grave isso que a gente viveu aqui na realidade brasileira. Não sei como está sendo com relação a vocês e as pessoas que vocês conhecem, mas vocês estão recebendo mais e-mails? Esses e-mails estranhos, oferecendo umas coisas também, umas vantagens, assim, muito esquisitas, ou mensagens de telefone, porque eu, particularmente, estou, né, esquisitíssimos, que eu não sei de onde vem, então fico suspeitando que tem correlação com esse tipo de vazamento. É cedo para eu dizer que tem, porque eu não fiz a investigação, mas parece, né, ter alguma correlação, porque isso não está acontecendo só comigo, mas com várias pessoas que eu conheço. Podem passar. Saindo dessa esfera mais generalista, né, o slide anterior era setor público e privado, e partindo para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como consequência desses vazamentos, acho que fica, a princípio, uma mensagem de que a atuação dela vai ter que ser muito efetiva no início. É como se ela tivesse, até é meio grave, né, eu dizer isso, porque eu particularmente não gosto dessa ideia de que não existe o direito de errar, né? Hoje a gente discute muito isso no direito administrativo. Será que o gestor tem o direito de errar? Que parece que não tem, né, no imaginário coletivo. E para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quase que como se ela tivesse meio que perdido essa possibilidade de errar, ou tivesse a sua possibilidade de errar minimizada, porque ela começa a ter a sua estrutura montada nesse cenário muito delicado do vazamento de milhões de dados, né?
Então, diante dessa realidade, as pessoas ficaram perguntando e ainda se perguntam, o que é que você vai fazer? Como é que você vai mostrar esse serviço, né? Como é que você vai mostrar que realmente o Brasil é um país que vai promover essa mudança cultural? Então, eu destaquei aqui algumas questões mais específicas. Primeiro, cumprir com o calendário de atuação que ela publicou, né? Publicou um calendário de atuação do que ela vai fazer nos próximos meses, e acho bacana que isso seja cumprido para dar essa resposta efetiva, que a LGPD, naquilo que já é entendido como meio que duvidoso ou de difícil compreensão, ou como que uma lacuna, né, que a LGPD seja regulamentada, porque como ela já está pública, vamos dizer assim, há alguns anos, ainda que não estivesse no passado em efetiva vigência, existem muitos textos levantando dubiedades da lei, aparentes lacunas, necessidades de regulamentação. Então é importante regulamentar no que for preciso, se organizar para que essa atuação inicial seja técnica e independente, né? Tipo, aqui a gente está agindo com base na técnica e na independência, porque existe um temor com relação à possível captura da autoridade. Lá no início eu até cometi uma falha, chamei de agência, né? Porque há toda uma expectativa dela se tornar uma agência, tal qual as agências reguladoras no futuro. E se tem uma coisa que a nossa história mostrou com relação às agências, foi a captura, né? A captura das agências por determinados interesses, e não se deseja que a ANPD seja também capturada. Por isso que eu ressalto a necessidade dela atuar com independência técnica e cuidar, principalmente, de detalhar as infrações administrativas. Quando a gente faz a leitura da LGPD, ela fala das sanções administrativas, dessa possibilidade de punição, mas não vem o detalhamento das infrações. E quando a gente pensa num direito punitivo, mesmo o administrativo, legalidade e tipicidade são importantes. Então, a gente precisa saber quais são essas infrações, os seus verbos, né, assim que a gente fala no direito, os seus detalhamentos. Podem passar. Então, dentro dessa perspectiva da autoridade, além de tudo que foi dito, né, agir com eficiência, dar respostas adequadas e não se omitir. Isso porque ter uma LGPD em vigor e pouco tempo depois ter esses vazamentos de dados, né? O mesmo com relação à autoridade, ter uma autoridade construída e logo depois essas notícias de vazamentos, isso põe num teste muito delicado, né? Tanto a LGPD como a autoridade. Podem passar. E eu coloquei teste entre aspas, já vou dizer por quê, né? Então, nós falamos da perspectiva mais generalista, das consequências para o público e para o privado, falei da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e numa perspectiva generalista pública, tipo assim, o Estado, né, de forma macro, em sua generalidade, ele tem que se ocupar de estruturar políticas de educação para a cidadania digital. E quando a gente pensa em educação para a cidadania digital, a gente está pensando em inserir isso nas escolas, em inserir isso nos mais variados espaços, em fazer campanhas de publicidade mesmo, explicando elementos ligados a essa perspectiva do digital, não é? Se vocês fizerem leitura cuidadosa do texto da LGPD, vem lá esse dever de divulgar informações sobre proteção de dados, de educar as pessoas para que elas compreendam o que é proteção de dados. Afinal de contas, né, a LGPD existe em tese para proteger essas pessoas, então que elas tenham conhecimento do que significa essa proteção. Então, o Estado precisa estruturar essas políticas e ações para a cidadania digital. Ora, se a gente vive, né, no meio virtual hoje, que a gente compreenda os nossos direitos e responsabilidades. A cidadania fora do ambiente virtual não é importante? Essa condição de cidadão, você entender os seus direitos e deveres? No meio virtual também, a gente não pode esquecer, porque às vezes também fica essa ideia, LGPD é para o virtual por conta das redes sociais, como se fosse só esse negócio de lazer, né, eu acho que eu posso chamar as redes sociais como um espaço de interação social, sim, mas de lazer também, mas o próprio poder público oferece acesso a serviços através da internet, e muitas vezes nos pedindo dados, né? Então, a gente precisa compreender o que é isso, né? Por que é que isso é pedido e por que esse tipo de pedido tem uma certa moldura jurídica. Podem passar. E aí, por que eu botei, né, que é uma fase de teste delicada? A LGPD em efetiva vigência, pouco tempo depois desses vazamentos, a autoridade com pessoas nomeadas pouco tempo depois desses vazamentos. Das perguntas que eu mais escuto é, a LGPD vai pegar mesmo? E às vezes, quando alguém faz essa pergunta,
parece brincadeira, mas não é. Sempre tem um aluno que diz, é virose para pegar, né? Como assim pegar? Bem, gente, né? Não precisa ser virose para pegar. A gente está num país, né, que tem isso, de legislações que conseguem uma efetividade maior e de legislações que não têm tanta efetividade, porque existe ali uma dinâmica social que vai fazendo com que isso aconteça de uma ou de outra forma, né? Então, a LGPD vai pegar mesmo? Olha, só o tempo para dizer até onde ela vai conseguir surtir efeitos. E como eu expus aqui inicialmente, isso envolve uma série de atores. É a autoridade, sim, dando cumprimento às atribuições maravilhosas que ela recebeu da legislação, com muita técnica e rigor, né? Mas é também o poder público, para além dessa autoridade, com o conselho de dados e outras esferas do poder mesmo, estruturando políticas públicas ligadas a isso. Existem outras instituições que têm a possibilidade de atuar nessa fiscalização do respeito à LGPD, né, porque a autoridade tem uma atuação bem administrativa, mas a gente tem Ministério Público, a gente tem os PROCONs também, a depender do tipo de assunto, é possível que exista essa atuação, seja principal ou subsidiária, enfim, são muitas as pessoas envolvidas na administração, no setor público, o empreendedorismo privado precisa fazer a sua parte, e o cidadão também precisa saber o que são dados pessoais, porque são protegidos, para que ele possa ter consciência quando ele autoriza o acesso aos seus dados, né, para que ele saiba o que é que ele está fazendo, quando ele entrega o seu nome, o seu CPF, por exemplo. Então, o tempo vai dizer. Mas eu ousaria dizer, como eu venho dizendo, que de alguma forma ela já está pegando. A gente não está aqui agora discutindo esse tema, vocês nos chamaram a atenção desse assunto, resolveram fazer essa prosa social, o nome mais adequado não há. Esse tema debatido aqui é carregado de função social nesse momento que a gente vive, porque as pessoas não conhecem muito a LGPD. Podem passar. Foi feita uma pesquisa, e esse print aí do Jota noticia o resultado da pesquisa, né, de que 6 em cada 10 brasileiros dizem ter apenas uma vaga ideia do que é a LGPD. Eu confesso que quando eu vi esse resultado, eu achei até muito. Eu falei, nossa, 6 de 10 é bastante. Quem foi esse público entrevistado, né? Quais foram essas pessoas que responderam isso dessa forma, né? Mas ainda não é o número ideal, não é a totalidade que entende o que é a LGPD. Então, a gente tem uma estrada imensa diante de nós aí, para que a gente consiga realmente fazer com que essa LGPD gere na prática os seus efeitos ótimos, né? A LGPD vai mudar a nossa vida para melhor? Já vi gente me perguntando isso, eu digo, gente, você é estudante de direito, é profissional do direito? Em que período você está? Será que só uma lei sozinha transforma a nossa vida? Nossa, o nosso ordenamento jurídico é lindo, cheio de leis muito bacanas, com diretrizes muito interessantes, mas isso não é suficiente para transformar a realidade social, né? Tudo que é complexo demanda ações complexas e multidirecionais para que seja resolvido, vamos dizer assim. E proteção de dados é tema complexo. Há quem diga que a LGPD já nasce atrasada, já nasce ali aquém do que deveria, diante disso tudo que a gente tem vivido, né? Ela já nasce sem dar conta, por exemplo, desses vazamentos de dados que aconteceram. Mas, ainda assim, ela tem um sistema jurídico muito interessante e que tem a possibilidade de, em casos concretos, em situações pontuais, ser levantado, sim, para a proteção das pessoas que sofreram alguma afetação negativa com vazamento, por exemplo, dos seus dados. Podem passar? E é isso, né? A mensagem que eu queria deixar aqui ao final é que esses vazamentos de dados, eles nos chamam a atenção, primeiro, para a questão da cibersegurança, né? Acho que a primeira coisa, se vazou, tem algum problema, para a questão da cibersegurança, para a necessidade de nós incrementarmos o poder de atuação de algumas autoridades públicas que cuidam da efetividade da LGPD, e quando eu digo incrementar a atuação, não é só com competência normativa, é com instrumental tecnológico. Né, um dos grandes problemas dessas questões de cibersegurança é a dificuldade mesmo de você saber de onde veio o vazamento, de você investigar. Então, é preciso ter um instrumental tecnológico, divulgar o conteúdo da LGPD, enfim. Espero ter sido clara nas minhas colocações. Esse é um tema que eu entendo como muito relevante e complexo, então parabenizo a iniciativa pela escolha do tema. Espero ter cumprido aí com a função social de falar do assunto de uma forma didática, para que a maioria entenda o que é e a importância dele. Com certeza, professora, foi muito esclarecedora. Bem como a Emily falou no início, é sempre muito inspirador ouvir a senhora falar, sempre explicando tudo de forma muito didática. Tenho certeza que isso vai contribuir para todos que forem assistir futuramente. Muito obrigada novamente a Emily também por ter participado.
E agora, já se encaminhando para o final, me despeço aqui de vocês duas. Até mais, professoras. Posso falar, então, considerações finais? Claro, professora. Então, gostaria de agradecer também, né, um evento de tamanha relevância, né, a discussão dele realmente, eu coaduno muito com o que foi trazido pela professora Mariana Siqueira, né, essa mudança cultural, ela é totalmente necessária, e é isso, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados tem ainda muitos desafios aí para conseguir, tanto o âmbito público como privado, os titulares de forma geral conseguirem se adequar, mas é isso, né? Vamos acreditar, apesar de tanto vazamento de dados, e só tenho a agradecer, né? Agradeço de novo pelo convite, foi excelente, e coloco à disposição aí para outras oportunidades. Muito obrigada, professora, muito obrigada também pela participação e por tudo. Obrigada. Eu queria agradecer, vou aproveitar para fazer essa gratidão final também, assim, para ficar mais bonita. Fique à vontade, professora. Eu queria agradecer e reiterar que foi uma alegria estar aqui com o Emily. Eu realmente gosto muito quando acontece esse tipo de momento, assim, da gente ter a possibilidade de dividir um espaço com quem, né, outrora estava ali como discente. Então, obrigada, Capitólio, contem comigo para os eventos futuros e eu desejo sucesso a essa iniciativa específica que é o Prosa Social. Obrigada. Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês e principalmente o incentivo. Tenho certeza que é muito importante para a gente, enquanto projeto, saber que nós temos o apoio de pessoas tão especiais como vocês. Muito obrigada novamente.